Dia, meninas, bom dia. Estou aqui meditando na palavra de hoje. E aí, quem ontem ficou assim ecoando na cabeça sobre o seu comprometimento de avançar não só sobre seu ministério, mas também estudar sobre ser uma pessoa além do que só um chamado? Quem aqui ficou? Gente, ontem eu fiquei olhando tanto curso disso, curso daquilo outro, sabe? E, e fiquei pensando no que o Senhor tinha preparado para mim, porque a gente vive ciclos de ministérios também. Já ouviu falar disso? Ciclos de ministério. O Senhor usa nossos dons para muitas coisas, mas a gente não fica naquele cargo para sempre. Eu já dei aula infantil, eu já cantei no louvor, eu já fui líder de ministério de teatro, eu ainda estou na intercessão, na questão de intercessão. Eu acho que todo cristão é intercessor, não é um ministério. Mas eu já fiz o rotativo de muitos ministérios. E ontem eu fiquei pensando nessa nova fase que eu estou vivendo, cuidando de mulheres. E o que o Senhor tem preparado e o que eu ainda estou deixando de lado, entende? E ainda tem muita coisa. Eu comecei a olhar os livros que eu tenho muito livro. Eu leio muito, mas eu não tenho me dedicado do tempo suficiente para ler. Consegue entender isso? E fiquei, Senhor, vamos, né? Vamos colocar a mão na obra, vamos alinhar. Aconteceu isso com você ontem, de ficar meditando no seu chamado, no seu ministério, no que você pode melhorar dentro daquilo que o Senhor te chamou? Afiar seu machado é nos profissionalizarmos, é realmente entender que só o dom e o talento não basta, que o Senhor merece muito mais do que só isso, entende? Porque dom e talento a gente pode também adquirir com habilidade técnica. Você concorda que tem coisas que a gente pode até não fazer como uma pessoa com dom e talento, fluir tão rápido, mas que a gente consegue fazer as coisas. Se a gente ter hábito, se a gente viver aquilo muitas vezes, se a gente fizer um curso técnico, a gente consegue. Eu fiquei pensando nisso também. Senhor, não coloca ninguém da onde é o meu chamado de pessoas técnicas. Me usa se eu tenho esse chamado, esse dom, esse talento. E nosso dom e talento, nós temos que estar aberto para essas transições. Hoje eu estou na intercessão. Hoje eu estou cuidando de mulheres. Amanhã eu não sei aonde o Senhor vai me levar com o meu dom, que é comunicação. Mas no momento que eu estou, eu tenho que entregar tudo que eu estou. Eu tenho que afiar o meu machado. Eu tenho que estar pronta para aquilo que o Senhor está me chamando. Consegue entender? E usar, e afiar, e fluir no nosso dom, no nosso talento, exige também outro papel extremamente importante: andar com sabedoria. Quantas pessoas não sábias estão no nosso redor? Hum? Quantas pessoas que você conhece que você fala assim, ai, tadinha, que dó. Ela não sabe o que ela está falando. Ela não entendeu o chamado dela. Quantas pessoas? Nossa, tem tanta coisa, mas só fala bobeira. Já teve isso também? Nossa, fulano tinha tudo para dar certo, mas só fala bobeira, só fala borracha. Oh, Deus, quanta falta de sabedoria. E quantas vezes a gente meteu os pés pelas mãos e depois falou assim, nossa, por que eu falei isso? Nossa, parecia que eu queria aparecer, parecia que eu queria me promover e não era isso. Né? Ah, por que eu falei isso? Nossa, fui mal interpretada. Você já foi mal interpretada? Eu já fui muitas vezes. Muitas vezes julgada pela minha língua, que é um dos dons que Deus me deu. Mas uma língua sem sabedoria, ela fala o que pensa.
E falar o que pensa é entender que as suas razões valem mais do que o Senhor. As suas justificativas falam mais do que o Senhor. Que é mais falante do que uma mulher. Na Bíblia fala que a gente não pode ser uma mulher rixosa. Que é uma mulher rixosa? É aquela que fica ruminando, falando sem parar. Ai, você não vai ler a Bíblia? Nossa, você não vai ler a Bíblia? Nossa, você já orou hoje? Nossa, você já fez isso? Nossa, você jogou a toalha de novo? Nossa, não sei o quê. Para de ser uma mulher rixosa. De falar sem sabedoria. De falar sem o Espírito Santo ali, ó. E fofocar no seu ouvido. Hoje eu tenho ele aqui, ó. E cada coisa que eu falo assim, nossa, que da hora. Que honra o poder ouvir o Espírito Santo. E mudar o canal da minha fala para aquilo que ele fala. Esse é Fiel Machado. A Fiel Machado é o propósito do silêncio. Forte, né? Quem aqui está conseguindo fazer o propósito do silêncio? O jejum de palavras. A Fiel Machado é ficar em silêncio. Para você poder ouvir o que está acontecendo na sua casa. Para você poder ouvir o que está acontecendo ao seu redor. Para você poder entender o seu marido, os seus filhos, e parar de se justificar. Vamos para o nosso primeiro versículo de hoje? Foi um que eu já li semana passada e eu trouxe ele muito oportuno para hoje. É em Eclesiastes 10, do 2 ao 3, que fala assim, ó, para quem é sábio, é natural fazer o certo, mas para o tolo é natural fazer errado. Todos percebem quem é o tolo, até mesmo quem não o conhece, nota sua falta de juízo. Quantas pessoas você já conheceu e você falou, ai, por que, tadinha? Por quê? Jana, como eu faço para seguir como uma pessoa sábia? Ficando quieta. Não colocando a mão naquilo que Deus não falou que é para colocar. E Deus fala, viu, gente? Porque quando as coisas são de Deus, as coisas fluem. Quando as coisas não são de Deus, a gente dá um jeitinho. Isso é muito claro no Brasil. Começou a dar um jeitinho, é porque não é de Deus. Precisou de ajustar aqui, fazer aqui, falar ali, é porque não é de Deus. Consegue entender isso? Dê um jeitinho, já é o primeiro sinal de que aquilo não é de Deus. Quieta, que é algo tão difícil, tão apertado. Eu falo que o Senhor, ele me espreme e me estica quando eu tenho que ficar em silêncio. Ele me espreme e me estica. Como é difícil, mas tão necessário. Nesse versículo de Eclesiastes fala que o tolo, todo mundo vê. É automático. Ele está enraizado nas justificativas dele, na alma dele, no que ele acha. Quando eu aprendi que eu não acho nada e que tudo é o Senhor, quando eu entendi que é tudo sobre Ele e eu tenho que acostumar a isso, quando eu entendi que enquanto Deus não falar no meu ouvido, eu não posso falar, mesmo assim, às vezes escapa. Ixi, muitas vezes escapa. Mas as coisas começaram a fluir de uma maneira diferente. Das pessoas falando assim, nossa, Gina, você tem algo diferente. Diferente. O que será que é? Eu falo, é Deus na minha vida, calando minha boca o tempo todo. Quantas mesas eu saí, eu entrei quieta e saí calada. E antigamente, nossa, eu bateria a boca muito fácil. Mas por o Senhor está falando comigo, ó. Não era para você estar aí, sai dessa mesa. Eu levo muito a sério aquilo que eu trouxe para vocês. Uma filha de um rei não anda de qualquer jeito, não fala qualquer coisa, não se veste de qualquer maneira, não senta em qualquer lugar. Eu levo muito sério isso, porque o Senhor nos incomoda se a gente está num lugar que não é para a gente sentar, que não é para a gente falar, que estamos com pessoas que não cabe mais, sabe? Dá um... Ah, deu.
Pessoas são ciclos na nossa vida também. Entende? Vamos para o nosso segundo versículo de hoje? Nosso segundo versículo de hoje está em Romanos 15:4. Romanos 15:4 fala assim, ó. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. As escrituras nos dão paciência e ânimo para manter a esperança. Eu falo aqui em casa que às vezes depois fala que a mãe é ruim, depois a mãe mata, fala que a mãe é ruim. É uma frase muito comum aqui em casa. Mas esse versículo fala que a palavra do Senhor me traz esperança. Então existem coisas, e na sua vida também, que você não vai conseguir mudar. Quantas vezes você já falou com uma pessoa, já falou, já falou, já falou. Parece que a pessoa não quer ouvir, porque você está fazendo até mantra já. Copiando, escrevendo em papel e colando na frente, e a pessoa não muda. Existem duas coisas para você fazer quando a pessoa não muda de jeito nenhum. Eu até brinco. Eu entrego para Deus, falo, Senhor, deu para mim. Eu brinco falando que eu tenho 2 cadernos de oração. O Deus abençoe e o Deus toma conta. Quando entra no Deus toma conta, é que deu para mim. E eu busco na palavra aquilo que me dá esperança. Eu busco em Deus, Senhor. O Senhor disse que minha casa iria louvar o Senhor. Deus disse que o Senhor abençoa a casa de uma mulher que se coloca aos seus pés. Senhor, então muda a minha história. Muda a minha casa, muda os meus filhos, muda meu marido. Muda meus pais. Muda a mim. E a cada vez que eu me calo e levo para Deus e mudo de caderno de oração, essa esperança invade meu ser. E algo incrível acontece. Coisas que eu estava esperando anos para ver. Brigando, sabe? Falando. Tem que fazer isso, fazer isso. Fica até mantra. Já fez isso, tem que fazer isso. O Senhor transforma quando a gente se cala. Quando a gente se apega nele. Quando a gente conversa com ele. Entende? É eu e ele. E as coisas começam a acontecer e se fala, caramba, valeu a pena. Valeu a pena ficar quieta. Valeu a pena eu entregar para o Senhor. Valeu a pena eu trocar de caderno de oração. Valeu a pena. Você já teve essa experiência? De ficar quieto no meio de um problema, no meio de uma tempestade. E depois logo vinha a resposta e fala, nossa, era só ter ficado quieto. Se você ainda não teve essa experiência, faça um compromisso com o Senhor. Senhor, eu não vou falar mais, eu só vou orar. Eu vou estar aos seus pés e te entregar essa situação. Porque eu creio no amanhã. E a sua palavra diz que nada terei falta se eu confiar em ti. O Senhor é meu pastor. De nada eu terei falta. De nada eu terei falta. E aí? É estar em paz no meio de uma tempestade. É sair quieta de uma mesa e a pessoa olhar para você e falar, nossa, tem algo diferente. Antigamente se bateria a boca nessa mesa. De nada eu terei falta, porque o Senhor tem me guiado. Vamos para o nosso terceiro versículo de hoje. Hoje eu tenho vários versículos. Tiago. Incrível e pontual esse versículo. Tiago 1, do 22 ao 25. Diz assim, ó. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganará a si mesmo. Se você ouvir a palavra e não pôr em prática, é tempo perdido para mim e para você. Consegue entender? Você está enganando a si mesmo. Aí, continuando aqui, ó. Pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho e vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece da sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseveram nela e puserem ela em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem.
Não seja tola de ir ouvir a palavra de Deus, que é viva, que serve para anos e anos, que sempre se renova, que entra no nosso coração e transforma. Não adianta você ouvir e ficar resmungando, e ficar reclamando, mas isso, se o Senhor já te deu a resposta, para de buscar em profetas, para se o Senhor falou, espera. Se o Senhor falou para você, fica quieta. Se o Senhor, por que você não está colocando em prática? É como olhar no espelho e não lembrar da sua aparência depois. Entende? Eu amei esse versículo, eu não lembrava dele. Nessa versão, então, ele fez mais sentido. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra e não pôr em prática. Do contrário, se enganará a si mesmo. Pois se ouvir a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho e vê a si, mas se afasta e esquece da sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e puserem ela em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes. A palavra do Senhor nos liberta. Liberdade. Algo tão precioso, tão importante, que nos trava. Chegou uma pessoa em mim e falou assim para mim, ai, Jean, não quero ser crente, não. Eu gosto de beber, eu gosto de fumar. Eu gosto de estar aí em barzinhos. Eu gosto de estar com gente. E ser crente não pode fazer essas coisas. E eu olhei para ela e falei assim, não posso? Eu posso beber se eu quiser. Eu posso fumar se eu quiser. Eu posso estar em barzinho se eu quiser. Mas eu escolhi não fazer. Eu escolhi não fazer. Eu escolhi não depender de pessoas, mas depender de Deus. Quem está presa não sou eu, é você. Para você. Faz um tempo sem beber. Para agora de beber. Para agora de fumar. Para agora da sua necessidade de substituir sua solidão por pessoas. Quem está presa não sou eu. Quem está preso é você. O Senhor nos liberta. Nos liberta de nós mesmos. Nos liberta da nossa necessidade de colocar coisas e pessoas no lugar que cabe só a Ele. O Senhor limpa a nossa visão para aquilo que a gente enxergava como fim, e Ele fala, não, é só um começo de uma história. Ah, você entende assim, e Ele vai fazer de um jeito para que você entenda de outro. A palavra de Deus nos liberta, nos traz a luz, nos leva para um caminho que é de paz, nos faz dormir no meio de uma tempestade. O que você tem feito com as palavras que Deus tem trazido para você? O que você tem feito com as palavras do devocional? Afiar seu machado é se eu não souber o que fazer, eu ficar em silêncio até que Deus fale. É se entregar até o ponto de que se você não cair no chão, eu me jogo. Porque eu não saio daqui sem sentir a presença de Deus. E o Senhor tem compromisso com a sua vida, da sua história. Mas se você jogar aos pés dele, ele não só faz aquilo que ele prometeu ir fazer, como ele te dá muito mais. Consegue entender? É como a mulher do fluxo de sangue. Jesus estava no caminho para ressuscitar a filha. E a mulher cortou o caminho e tomou a frente da filha. Eu imagino o pai dela falando, ei, ele está indo ressuscitar minha filha. Mas quem entra no caminho de Jesus não só consegue tomar aquilo que não era seu, mas também pode ser considerado como filho. Ela poderia ter ficado em casa e falado, bom, se o Senhor tem um projeto na minha vida, eu vou ficar aqui que esse fluxo de sangue um dia vai parar. Não, ela não aceitou a situação. E ela foi tomar posse daquilo que ela tinha direito. A Camila fala que ela foi, pegou
E ainda ia sair sem pedir obrigado. Porque quando eu sou filha, eu não preciso de licença para abrir a geladeira. Porque o que é do meu pai é meu também. Não seja só ouvinte, mas praticante. Tome posicionamento. Abra a geladeira do seu pai e sirva-se. E deixe ele se servir de você. Deixe ele te libertar. Ai, será? Será que Deus vai curar? Não, o Senhor vai curar. Porque se ele não curar, ele vai me levar para outro ciclo, onde eu vou entender a resposta disso. Consegue entender? Que incrível, né? Quando a gente se posiciona, quando a gente toma frente, quando a gente sai de casa em busca da nossa cura, em busca daquele que só ele pode salvar, restaurar, nos tirar de um ciclo de 12 anos. Eu corto o caminho, porque aquele que busca, ele corta caminho, ele diminui o tempo no deserto. Aquele que se entrega, aquele que se levanta, aquele que começa a buscar no Senhor a sua esperança. Ele diminui o processo. O Senhor acelera as suas bênçãos. O Senhor afia seu machado mais rápido. O Senhor te leva para o propósito que estava guardado para daqui 5 anos. Ele te entrega hoje. Ele olha o seu empenho. Ele olha a sua dependência. A Bíblia fala que o Senhor, ele ama um coração quebrantado. Ou você vai ficar em casa de braço cruzado. Ou você vai ser o tolo que ouve e volta para casa, vivendo a mesma situação. A palavra de Deus nos transforma e tem que nos manter transformados. Ai, Senhor, você sabe como que é? Não tem como, né? Ai, eu não consigo ficar quieta, Senhor. Você viu o que aconteceu? Sim, foi ele que pôs de propósito, para ver seu nível de maturidade. Nada cai da árvore se não for do propósito de Deus. Aconteceu o que aconteceu porque o Senhor estava te testando. São as pedrinhas do meio do caminho. E aí? Você vai tropeçar nela e resetar seu processo. Para de justificar coisas para Deus. Para de justificar as suas falhas para Deus. Ele está vendo se você está madura para ir para o próximo nível. Consegue entender? O nosso último versículo de hoje, que minha mãe falou minha vida inteira, gente, minha mãe falou esse versículo a vida toda. E eu lembrei dele hoje cedo. Está em Provérbios. E diz assim, ó. Até um insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada, até parece inteligente. Em outras versões fala, o tolo calado passa por sábio. Minha mãe sempre falou isso para mim. O tolo calado passa por sábio. Era eu sair de casa, era eu fazer as coisas. Ela falava, ó, filha, o tolo calado passa por sábio. Não sabe o que falar? Fica quieta. Se o Senhor não falar no seu ouvido, fica quieta. O tolo calado passa por sábio. E nessa questão é uma via de mão dupla, consegue entender? O tolo calado passa por sábio. Se eu estou numa mesa e eu não tenho o que falar, e eu fico quieta, eu entendo as pessoas, eu começo a entender a linha de raciocínio das pessoas, se elas servem para estar na minha roda de amigos, se eu posso confiar nelas. O tolo calado passa por sábio. E é uma sabedoria de mão dupla. Você se torna mais inteligente se você fica quieto em algumas mesas que não é para você falar nada. Porque se Deus não colocou nada, não falar nada. Sai dali refletindo. Eu saio de lá e falo assim, nossa, Senhor, você viu aquilo? Nossa, agora eu entendi. Por que que é isso? Por que que é aquilo? Por que acontece isso com aquela pessoa? Agora eu entendi. Agora, se eu não tivesse me calado, as minhas justificativas brotariam, as minhas feridas inflamariam. Às vezes eu falaria algo e seria mal interpretada. Quantas vezes eu fui mal interpretada? O tolo calado passa por sábio. Escreve isso como versículo na sua casa. Como versículo rema.
o tolo calado, paciência pro sábio. Ouvir a palavra e não praticar é igual você ver a sua imagem no espelho e depois esquecer da sua aparência. Fonte de vida. Jana, eu ainda não ouço o Espírito Santo. Se entrega mais, ora mais. Leia a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia toda? Eu aprendi com a pastora Viviane, eu tenho essa há muitos anos. Mandei reformar ela. Que a Bíblia também são ciclos na nossa vida. Ela é toda escrita, é a Bíblia da mulher. E que a gente precisa renovar a Bíblia também. Então, essa Bíblia aqui, ela é de estudo. E aí eu tenho outra que eu comprei, a de 2025, porque eu entendi que a palavra de Deus se renova a cada dia. E se eu ler as anotações daquilo que eu já andei entendendo, eu vou ficar só naquela linha de raciocínio. Então, eu peguei uma outra e eu tenho, Senhor, fala além daquilo que eu já entendi. E eu comecei a ler ela toda de novo e ela está toda escrita. E aí eu comecei a descobrir coisas que eu nem tinha prestado atenção, que passava batida, que se eu tivesse lido nessa, eu tinha tido o mesmo entendimento. Tá aqui seu manual. Quando a gente compra um equipamento, antigamente a gente lia o manual, né? Hoje a gente busca no YouTube, mas a gente busca conhecimento, né? Aqui está o nosso manual. Para a criação de filho, para a criação de intimidade com Deus, para relacionamento, para ter dias melhores, para confiar no Senhor. Aqui está seu manual. O que você tem feito com o seu manual. Pegue ele hoje e comece a devorar ele. Mas pega o físico, não pega o digital não, porque as mensagens nos atrapalham. O WhatsApp não serve. Tem que ser a palavra, entende? Tem que ser escrita. Porque quando você abre, e eu já falei isso quando eu era criança, existia um filme que fala que era o que não sei que lá, era um livro que abria assim, ó. E aí tudo acontecia. Eu falo para as crianças, meus filhos hoje, que falam que a Bíblia é igual o guarda-roupa de Nárnia. Nárnia é um filme cristão. Muito bom para os nossos filhos. E que quando a gente abre... História sem fim. Eu falava que a Bíblia era igual história sem fim. Hoje não adianta, as pessoas sabem que é história sem fim. Aí eles entendem nada. E que algo novo acontece. Você já teve essa experiência? De ir lendo e o Senhor ir falando com você? Falando, nossa, agora eu entendi. Para de buscar em homens, em profetas, em movimento, o que ele tem guardado para você na palavra dele. Quer saber o que fazer? Ora, busque e leia. Ora, busque e leia. Ora, busque e leia. Deus usa pessoas, sim. Deus usa situações, sim. Mas nada se compara à sua intimidade com ele no quarto secreto. Quando você começa a aproximar e ter quantidade de intimidade com o Espírito Santo, você não precisa que mais ninguém fale no seu ouvido. Ele mesmo fala todos os dias. E é incrível estar nesse nível de ouvir a palavra de Deus e a voz dele audivelmente. Assim como seu coração fala com você. De liberdade. E fique quieta. O tema de hoje é praticando a sabedoria. Praticando a sabedoria. Busque no Senhor a sabedoria. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada por sua palavra de hoje, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter posicionamento e postura de ser mulheres quietas. Mulheres que querem ouvir a sua palavra, entender a situação, entender os olhares. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, a romper a nós mesmos. Nos ajuda a ter entendimento. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a amadurecer, Senhor, segundo a sua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter, Senhor, visão e a nos transmitir, a transbordar na vida de outras pessoas aquilo que o Senhor fala no nosso ouvido.
Senhor, nos leva em momentos, Senhor, só eu e tu, Senhor, para que eu possa entender o seu coração, para que o Senhor possa entrar e trazer paz, mesmo no meio da tempestade, e mesmo que outras pessoas não entendam, eu saiba que foi o Senhor que me levou ali. Obrigada, Senhor, por afiar nosso machado dia após dia. Obrigada, Senhor, por nos destravar e dar liberdade ao ouvir, ao vir e ao falar. Obrigado pela sua presença. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Meninas, fiquem com a música de hoje. A música de hoje fala sobre sermos dependentes de Deus. E até amanhã, se Deus quiser. Beijo, beijo.